seja muito bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos muito felizes de tê-los aqui. Nesse vídeo a gente vai abordar a respeito da escala Vita Classical, né? A escala muito mais famosa, utilizada, né, para o meio de seleção de cores, que utilizam para a determinação da cor ali que vai utilizar na resina, na cerâmica, para o dente do paciente. Então, antes da gente iniciar nosso vídeo, a gente precisa abordar brevemente três conceitos, que é a matriz, o croma e o valor. A matriz, ela é basicamente o nome da cor, como por exemplo, amarelo, branco. Outro conceito que tem é o valor. O valor se diz respeito à quantidade de cinza de uma matriz, ou seja, o brilho. Então, ela é relacionada mais com a quantidade ali de luz refletível que está naquela matriz. E por fim a gente tem o croma. O croma é uma quantidade de pigmentos que uma matriz apresenta, conhecido também como saturação. O croma tem alguns nomes, como branco gelo, amarelo claro, então vai ser uma quantidade que representa uma saturação. Dito isso, agora vamos continuar a falar sobre a escala Vita Classical. Essa escala é uma das mais universalmente aceitas para a seleção de cor. Ela apresenta algumas desvantagens, porém, dentre as que existem no mercado, ela é uma das mais utilizadas. Mas antes a gente continuar a falar sobre isso, não esquece de se inscrever no canal. Se você gostar desse vídeo, deixe o joinha, porque isso ajuda muito a gente, e ative o sininho também, tá? Bom, como é que funciona então a escala Vita Classical Shade Guide? Então aqui a gente vai falar basicamente, né, como a gente é íntimo, a escala Vita. A escala ela é ordenada por matizes, que é a cor básica, por meio das letras A, B, C e D. E saturação ou croma, que são considerados pelos números, como por exemplo A1, A2, A3. Já outro, né, que foi o valor, ele não entra, né, nessa escala, então ele é desconsiderado. O matiz A ele vai corresponder ao marrom, o B ao amarelo, o C ao cinza e o D ao vermelho. E todos eles a gente vai poder acrescentar o laranja, que é predominante na dentição natural. Mas a gente ainda volta para falar sobre isso ao decorrer desse vídeo. Afinal, quais são as indicações da escala Vita? Como a gente falou, né, no início do vídeo, a principal indicação dela é resina composta e cerâmica. De acordo com o livro Pegoraro, deve-se ter uma escala exclusiva para cerâmica e a outra exclusiva para resina composta. Mas muitos cirurgiões dentistas acabam utilizando essa escala tanto para cerâmica, e quando chega no laboratório, o técnico acaba trocando uma dessas cores, né, por exemplo, A3 por outra cor que esteja lá naquele laboratório. Então, isso depende muito de cada cirurgião dentista. Então, ambas são indicadas, né, para determinar a cor do dente com precisão, tanto a escala Vita Classic, que é a que a gente vai falar nesse vídeo, quanto a escala que é mais utilizada ali para cerâmica, mas ela também pode ser utilizada, tá? Inclusive, gente, a referência desse vídeo que a gente vai estar fazendo é do livro Pegoraro. Vou deixar a referência aqui direitinho no card. Então, como é que funciona o guia da escala? A gente aprendeu sobre matiz, croma, valor, dividimos, né, o que significa cada um deles. E agora a gente vai falar sobre uns conceitos básicos que nós precisamos saber. Afinal, o cirurgião dentista, né, a gente está utilizando todos os dias essa escala ali para fazer restauração, principalmente. Então, os números de 1 a 4, eles vão significar a quantidade crescente de saturação ou croma. Quando há uma reordenação dessa classe, né, a Vita Classic, ela é chamada, né, ela é ordenada, na verdade, de forma crescente. Então, A1, A2, A3, B1, C, D. Porém, a forma mais correta, né, de acordo com o próprio fabricante, seria possível com a consideração do valor, passando pela sequência, né, que a gente está vendo aí na tela, B1 passando para A1, para B2, para D2, A2, C1, C2, D3, A3, B3, A3,5, B4, C3, A4 e C4. Porém, é uma escala, né, que é de acordo com o fabricante, porém, alguns dentistas, né, eles acham mais fácil, inclusive eu mesma, acho mais fácil assim em ordem, né, melhor até pra gente estar ali colocando ali na boca do paciente, ver qual a cor ali do resina que se assemelha mais.
enfim. Então, primeiro a gente tem que iniciar a determinação da cor pelos dentes de escala, que apresentam uma saturação, que é na verdade o croma, intermediário, então marcados com o número 3. Então, o pegorário, ele indica para que a gente comece a fazer a seleção de cor a partir do número 3, que é um laranja mais acinzentado, porque ele vai apresentar um baixo valor quando comparado com os demais. E isso vai praticamente eliminar qualquer dúvida na sua determinação. Então, por exemplo, se você tiver em dúvida entre um A3, A2, sempre vai no 3 que ele vai ali fazer uma diferença ali comparado com os demais. Se o matiz estiver correto, aí você passa para a seleção da cor do croma mais, ou seja, vamos escolher primeiro o matiz. É A, é B, é C, é D, depois a gente passa ali para o croma. Lembrando, né, que o mais 4 é o que é mais saturado, como a gente pode ver aqui na imagem. Caso haja dúvida com o matiz e o croma, principalmente o C3, é destacado da escala o B3. Se você tiver em dúvida, né, entre as cores, porque o C3 e o B3, eles são uma família só, digamos assim. E é muito provável que resolva com o matiz B. Então, o B, se tiver na dúvida entre o C e o B, selecione o B. Depois, vai selecionar o croma em seguida. E selecionei o B, agora eu vou selecionar. É B1, é B2, é B3. Porém, em próteses extensas com o matiz C, você vai evitar utilizar essa cor, porque ela pode causar, fazendo com que o dente tenha uma aparência, né, de sem vida. Então, vamos colocar o B, que ele apresenta um valor melhor, né, comparado ao C. Tá bom, aprendemos sobre o C, aprendemos sobre o B, porém, a maior parte da dentição das pessoas está entre o A e o B. Na dúvida, caso o cirurgião dentista ele não saiba qual optar no momento, para evitar confusões, o pegorário ele indica sempre optar pela opção do matiz A. Por quê? Porque nunca selecione um croma acima do necessário, pois será impossível abaixá-lo. O A, como ele é um menor, é mais fácil você tiver depois, né, como ajustar pelo A. Na dúvida, entre A3, A3,5 ou B2 e B3, sempre fique com o croma menor. A3 ou A3,5? A3. Pois ele pode ser modificado por uma caracterização extrínseca e se aproximar do ideal. Além do qual, gente, é muito importante a gente falar isso, quando a gente utiliza o dente, né, quando a gente está com esses dentezinhos de estoque e seleciona ali na boca do paciente, quando a gente fotopolimeriza, fica ou mais escuro ou mais claro, sempre fica diferente. Então é bom sempre pegar uma cor a menos do que aquele dente, né? Então isso você só vai aprender na prática. Você vai estar ali entre um A1 e um A2, aí você vai lá e seleciona um A2 e vê que na verdade era um A1 e não tem como voltar atrás, vai ter que refazer. Então a tendência é sempre de ficar, né, com as cores mais claras. Agora vamos partir para falar sobre as características. A característica, né, principal é que a escala Vitan-Pan Classical, ela é formada, né, por 16 cores que são disponíveis nas tonalidades do A, B, C e D. Que o A ele é mais para o vermelho acastanhado, o B é para um vermelho mais amarelado, o C são tons acinzentados, né, como a gente pode ver aqui nesses dentes de estoque, e o D entre o cinza avermelhado. Então é muito comum você ter dúvidas entre quais utilizar, tá? Então todos nós temos dúvidas entre isso e é muito normal. Então, o mais indicado é você sempre pedir a opinião do paciente, do seu auxiliar, da sua dupla, né, na faculdade, e principalmente do técnico de laboratório, caso seja, né, indicado a prótese. Porque se ele estiver disponível, ele vai saber qual é ali a cor que mais se adapta ali àquele caso do paciente em específico. Então, a convivência diária com as cores e as suas combinações vão permitir discernir com a maior facilidade os diferentes matizes. E conforme você vai ali se familiarizando, vai utilizando aquela escala da Vital, aí você vai tendo uma noção de como é que ela é para um dente e como é que é para outro. Ou seja, você vai conseguir distingui-las com a maior facilidade. Além assim, ainda é possível existirem algumas dúvidas, porque a cor não corresponde exatamente a nenhuma das matizes. Então, você vai selecionar o mais próximo, né, a cor mais clara, e o menos saturado, ou seja, o mais claro. Mas e se mesmo assim a cor ficar incorreta, o que a gente faz? Então, caso ocorra um erro de matiz, este não pode ser modificado com corantes.
E geralmente a correção ela só poderá ser feita com uma nova determinação de cor e repetição da cerâmica, né? Como a gente disse anteriormente, tem que refazer novamente a peça protética, a restauração. Mas, é claro, não esqueça de perguntar ao paciente se ele ficou satisfeito, se ficou incomodado, se ele prefere refazer, né? Falar para ele que terá um custo. Então, tudo isso a gente precisa estar tendo um contato, uma conversa direta com o paciente a respeito disso. Agora a gente vai falar um pouco a respeito de dicas para uma boa seleção de cor. Então, para uma aplicação bem sucedida dessa escala, é importante seguir sempre e, se possível, algumas dessas sugestões. Primeiro, evite usar todos os dentes da escala para a comparação da frente da boca do paciente. Então, selecione ali 3, 4 dentes e compare ali qual fica melhor, né? Compare em uma distância. Destaque sempre o dente da escala de acordo com o matiz encontrado no corpo do dente e faça a comparação entre a face cervical do dente e entre a face incisal. Se você vê que aquele dente ele já apresenta uma restauração, seja por fratura ou até mesmo por lesão cariosa, tenta ir para o dente do lado, né, ou até mesmo um antagonista, e selecionar sempre na face cervical daquele dente qual a cor se assemelha mais. Gente, então essa foi a nossa aula, tá? Então, sei que todos nós, né, estamos passando por momentos difíceis, mas não esqueçam de acreditarem em vocês mesmos. São todos capazes, fortes e valentes e merecem coisas incríveis. Então, a odontologia vai te proporcionar essa vida, tá? Acredite em você, que você é capaz. Muito obrigada por estar aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? Deem dicas de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, comente aí embaixo ou mande pra gente através das nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, principalmente no nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Tô deixando aqui no card o livro do Neville e do Pegoraro. Se o Drive não embaçar, né, porque infelizmente já tentei colocar 2 vezes, mas ele tira por direitos autorais. Porém, se tiver aí vocês conseguirem, me falem nos comentários, tá? Deixa o like, não esquece de se inscrever aqui no canal. É isso, muito obrigada por estar aqui e valeu!